Está lá em João 5,30, né? Onde Jesus fala assim: eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, se referindo que tudo vem de Deus. A gente pensa, né? Se Jesus, foi Jesus, ele veio com essa humildade, né? Nos trazer que ele em si sozinho não poderia fazer nada. Fico pensando quem somos nós. Isso faz com que a gente reflita muito sobre a vaidade. Vaidade essa que nos pega, de como nos pega. Porque hoje a gente tem uma satisfação muito grande em receber elogios, né? Em receber aplausos, e, na maioria das vezes não diretamente. Hoje, com o advento da internet, nós vemos aí pessoas, né, fazendo e desfazendo isso. Depende da régua que se meça, né? A gente acha até umas barbaridades pela simples satisfação de ser notado, simples satisfação de receber um like, e a gente esquece que é o que muito acontece hoje. A gente esquece que tudo, absolutamente tudo, está aos olhos de Deus. Geralmente lembramos de Deus numa noite de estudo, lembramos de Deus num dia de evangelho sempre. E quando estamos imersos na influência do meio, aí é onde a gente acaba esquecendo, né? Que as nossas palavras, os nossos atos, as nossas ações e principalmente os nossos pensamentos têm um poder muito grande nos nossos dias, tem um poder muito grande, não só sobre a gente, mas sobre o próximo. E está aí o Evangelho, né? Se a gente pegar aí no dito popular, se a gente pegar o Evangelho de cabo a rabo, né? A gente vê que o Evangelho nos alerta sobre a vaidade. O Evangelho nos alerta sobre nós mesmos, pegar lá, dar a César o que é de César, isso é. O Evangelho nos puxando a orelha sobre o equilíbrio entre a matéria e o espírito. Porque muitas vezes a gente esquece do espírito quando se trata de matéria. Eu vejo muitas pessoas, muitos amigos queridos, né, que raramente falam sobre a vida espiritual, sobre a sua posição espiritual. Na verdade, eu nem sei se eles têm, para falar a verdade, por conta de uma matéria exercida. Ou quantas vezes a gente não deixa esmorecer por conta da matéria, enfim. A gente passa a vida atrás do equilíbrio, né? Equilibrar o espírito e a matéria. Ou quando a gente fala que a mão direita não sabe o que faz a esquerda, o Evangelho mais uma vez nos trazendo a realidade do equilíbrio entre o orgulho e a humildade. Talvez a grande chaga do espírito nessa nossa era, expiação e prova, é o orgulho. Quando fere o nosso orgulho. E a gente, finalmente, quando a gente adentra uma religião, quando a gente começa a conhecer os desígnios de Deus, a gente passa, creio que uma encarnação, a gente passa aí buscando esse equilíbrio, né? Equilibrar a matéria e o espírito, o orgulho e a vaidade, né? Enfim, a gente passa a buscar Deus que há dentro de nós. Porque cá entre nós fica muito difícil a gente equilibrar a nossa vida espiritual, lembrando que estamos imersos na influência do meio, sem a gente buscar o Deus que está aqui dentro. Eu falo que, voltando aos amigos, né, que eu citei há pouco, muitos deles tentam preencher meio que inutilmente a ausência de Deus com coisas perecíveis. E, gente,
eu estou falando dele, mas quantas e quantas vezes eu não me vejo nesse meio? E a melhor maneira de nós acharmos o Deus que há dentro de nós é visitando a nossa consciência. Não há outra maneira. E o Espiritismo ele tem um papel fantástico nisso. Há pouco aqui a Vânia mencionou sobre o Evangelho no Lar. Esse braço que a gente estende da casa espírita para a nossa casa. Isso é uma maneira fantástica da gente buscar o Deus que mora dentro de nós. Isso é uma maneira fantástica de nós mantermos ativo a nossa visita, a nossa consciência. E Cristo, enfaticamente, sempre nos convida a dilatarmos, a nossa consciência para uma compreensão da justiça divina que se faz presente, tá? Muitas vezes não, na grande maioria das vezes, a justiça divina é muito incompreendida devido ao nosso desequilíbrio entre o material e o espiritual. Porque a gente acha que quando o material perece, quando o material nos falta, quando o material, enfim, a gente esquece de Deus. A gente esquece que Deus está em tudo. A gente esquece que se eu sou filho de Deus, há sim uma justiça divina. Pois jamais um pai vira as costas para um filho. Aonde entra essa doutrina maravilhosa? Faz com que visitemos a nossa consciência, faz com que nós dilatamos a nossa consciência, isso é. A gente começa a entender os porquês de muita coisa. Fica aí o convite ao estudo. Poxa, eu não tenho tempo de presencialmente. Gente, a gente tem N livros. Falei há pouco do advento da internet, a gente tem N palestras. Enfim, creio que não há mais desculpa de nós procurarmos aprender um pouco mais, principalmente sobre nós mesmos. E vai por mim. Há muitos benefícios nisso. Benefícios esse que acho que o grande benefício que traz, e o maior dentre tantos, é o esforço íntimo em ser melhor. Quando a gente ativa os nossos potenciais espirituais, a gente começa a enxergar Deus que há dentro de nós. E a gente começa a colocar Deus em tudo, exatamente tudo. E a gente entende que muitas vezes para a gente pôr Deus em nossas vidas, exige muito trabalho e muita renúncia. Isso eu estou falando de uma forma de nós conosco mesmo. Eu acho que os dois grandes nomes que a gente pode falar de trabalho e renúncia são Paulo de Tarso e Francisco de Assis. Vocês imaginam o trabalho e a renúncia que ambos tiveram para que hoje a gente possa dissertar o Evangelho, seja aqui na frente, seja na biblioteca, seja numa palestra espírita de um grande orador, enfim. São os grandes nomes do trabalho da renúncia. Mas eu não sou Paulo, eu não sou Francisco. Quantas e quantas vezes no dia eu não posso ser o Paulo ou Francisco, melhor. Quantas e quantas vezes no dia eu não posso ser o Felipe, eu não posso ser o Alexandre, eu não posso ser a Marta, eu não posso ser o Martinho. Cada um a sua maneira. Cada um tem a sua maneira de trabalho, de renúncia, cada um sabe. A partir do momento que nós visitamos a nossa consciência, cada um sabe aonde buscar o Deus que há dentro de si. Eu citei dois grandes nomes esses que são provas vivas de que a gente é de Deus e não da matéria. Mesmo porque a matéria não possui meios de substituir Deus em nossas vidas. É sacrificante a gente entender isso. Nas palavras, são bonitas. No dia a dia,
Nem tanto. Repito, estamos imersos na influência do medo. A grande maioria que trabalha ou já trabalhou, e todos nós temos convívios, com amigos, com parentes, etc. E quantas vezes não se dá discussões, e quantas vezes a gente não coloca em prova a nossa fé na tratativa com o meu próximo, muitas vezes próximo mais próximo, por conta que eu substituí a matéria por Deus. A matéria é necessária, mesmo porque é o nosso veículo de evolução. Não tem como nos evoluirmos sem a matéria. A gente vem de uma matéria, mas ao mesmo tempo ela é um entrave nessa evolução. Repito o que eu falei agora há pouco: equilíbrio. Eu falo que a matéria, ao mesmo tempo que ela é o nosso veículo de evolução, é um entrave, porque a matéria ela bate de frente com as seduções e os interesses do coração. E a melhor maneira da gente equilibrar isso é a melhor maneira da gente buscar Deus que há dentro de nós, e há. Eu acho que todas as lições cabem isso. Deus que há dentro de nós é o convite que o Espiritismo faz a esse equilíbrio. Porque a partir do momento que há um desequilíbrio, seja lá de que ordem for, não estou aqui para medir a régua da vida de ninguém. Todos nós temos algum desequilíbrio. A outra ponta, a melhor forma de equilibrar isso é a nossa fé. É a gente galgar, sabe, pensamentos e sentimentos superiores. É a crença que a gente alcança muito estudo. Estudo esse que essa doutrina maravilhosa nos traz, aliado ao estudo de nós mesmos. Porque do que adianta eu estudar, como eu disse, Paulo, Francisco e tantos outros nomes, e deixar o estudo do principal, né? O principal protagonista da minha encarnação sou eu. Voltando ao equilíbrio. Agora, se de repente eu conseguir estudar esses grandes nomes e ao mesmo tempo me estudar, isso de repente seguir os passos, aí é onde a fé vai se fazendo presente. Aí é onde nós vamos dissipando a nossa fé nas nossas ações, atos, palavras e principalmente pensamentos. Aí é onde vamos diluindo o Deus que há dentro de nós, nas nossas palavras, atos, né? Pensamentos. A gente tem esse poder. Basta um pouquinho de esforço, que a centelha divina que o estudo nos traz, sabe? Ela nos liberta dessa fé cega, essa fé limitada que nós temos. Essa fé acomodada, porque Guinho Zezinho disse: eu não vou fazer. Quando a gente desperta essa centelha divina que há dentro de nós através do estudo, a gente vai para uma fé mais assertiva, uma fé mais raciocinada. E com uma fé assertiva e raciocinada, até um breve silêncio vira mecanismo de evolução, sabe? Por isso é muito importante, mesmo que for para cavar na linha, a gente trabalhar a nossa fé. Pois jamais nós seremos solos férteis se a gente não entender o quão raso é a nossa fé. E uma vez que a gente entende o quão rasa é a nossa fé, eu digo que rasa é a nossa fé porque eu sou prova viva disso. Eu tenho uma oficina mecânica e, como todo mini empresário, sei lá como é que eu posso me denominar, tem os altos e baixos. E é nos baixos que em pequenos momentos eu esmoreço. Ainda. Mas eu ainda chego lá. E uma fé que
E uma vez que a gente se conhece, como eu acabei de falar de mim, uma vez que a gente visita a nossa consciência, uma vez que a gente acende a centelha divina que há dentro de nós através de muito estudo, força de vontade e renúncia, a nossa fé ela vai criando raízes profundas dentro de nós. E de verdade, quando a nossa fé cria raízes profundas, não tem o que diminuir. Aí sim, a gente passa a frutificar e aí sim, passamos a semear. Repito, quando temos essa fé latente, até um breve silêncio no momento certo vira boa ação. André Luiz diz assim que o nosso trabalho é de semear, porque a germinação, a flor e o fruto pertence a Deus. Sabe? Então a gente vai compreendendo melhor essa divindade que temos e naturalmente vai se fazendo presente nas nossas palavras, nas nossas ações. E a gente não só pratica a caridade, a gente vira a caridade. Como disse no bate-papo anterior, não aqui, a gente não só dá luz, mas a gente vira a luz. Porque a gente não faz esforço nenhum em iluminar o caminho de ninguém. Porque o grande esforço íntimo em iluminar a si próprio, o grande esforço íntimo em buscar o Deus que existe dentro de nós, começa a se fazer presente de uma forma natural, sabe? E essa compreensão divina que temos, que há dentro de nós, nos dá um vigor espiritual, gente, que é fantástico. Somente quem estuda, somente quem renuncia, muitas vezes, com muito custo a si próprio, às vontades, os desejos, etc., sabe? Passa a entender esse vigor. Faça ver que na prática do amor, do nosso íntimo, quando a gente começa a praticar o amor no nosso íntimo, a gente vai doutrinando isso, a gente vai educando os nossos instintos. Da onde a gente começa a se consolidar a razão. Consolidar a razão baseado no amor. Isso tudo porque tomamos a atitude da reforma íntima, tomamos a atitude do estudo perene, sabe? Eu falo estudo perene porque o estudo nunca acaba. Eu sou prova viva porque desde quando eu entrei nessa casa, ainda estudo. Eu falei, né, a minha parte. A gente está sempre estudando, ou um, ou o outro, ou sozinho, enfim. Vocês veem como Deus é perfeito em tudo que faz. Repito, mesmo que às vezes os nossos meios de evolução, muitas vezes necessários, né, a nossa condição, sejam incompreendidos por nós, falando no português mais claro, que a gente fica reclamando, ou pedra na cruz, etc. Deus é perfeito. Não só é perfeito, como nos fez a sua imagem e semelhança. Porque não há nada mais perfeito do que uma segunda chance, uma terceira. Não há nada mais perfeito do que o auto-reconhecimento de que posso ser melhor. E a centelha da perfeição de Deus que está dentro de nós, ela mora no esforço íntimo em ser melhor. Ela mora no esforço íntimo em me reconhecer a minha capacidade, não só de ser melhor, como a capacidade de ser melhor. A capacidade de ir dosando Deus nas minhas palavras, das minhas ações, dos meus pensamentos. Eu até brinco, né? Que nós somos os bem-aventurados da expiação. Porque são tantas lindas oportunidades de crescimento, de evolução, enfim. Tantas lindas oportunidades que Deus nos dá de
de olharmos o mundo com olhos do amor, de olhar o mundo com olhos espirituais, isso é, olhar sempre um passo lá na frente. E assim, olhando o mundo com olhos do amor, eu passo a entender que cada um tem o seu tempo. Eu passo a entender que eu tenho o meu tempo, tive e ainda tenho, sabe? E assim, uma vez que nós vamos dissipando esse Deus que há dentro de nós, nas nossas palavras, ações, atos e etc., a gente substitui a régua do achismo, essa régua que tanto nos pega, porque a gente sempre acha que o mundo poderia ser melhor, que fulano está errado, que fulano está certo, etc., pela régua do discernimento do Evangelho, porque a verdade é uma só. Interpretações, temos várias, mas o amor ele é único, não tem contraindicação. Bem-aventurados da expiação, essa linda oportunidade que temos no agora, para a gente poder fazer diferente. Que cada um sabe de si, de forma íntima, de repente, como a Vânia nos trouxe, Evangelho no lar, cada um à sua maneira, e como eu disse, cada um tem o seu tempo. Talvez o nosso é agora. Então aproveitemos. Deixo aqui o meu muito obrigado pela oportunidade, pela presença de todos e um beijo no coração de todos.